tarde, crianças! Tudo bem? Hoje na nossa aula será português, classificação das palavras e história, passagem do tempo, tá? Hoje, dia 21 de maio de 2020. Anota aí no caderno, por favor. Vocês sabiam que as palavras também têm uma classificação? Assim como nós vimos ontem que os animais têm a classificação deles, as palavrinhas também têm. Eu vou explicar para vocês antes da gente ir pro livro, tá bom? É assim, ó. A classificação que eu falo, quando ela é dividida em sílabas, em pedacinhos, tá? Cada pedacinho de uma palavra é uma sílaba, né? A tia Fabi já falou isso. E elas são divididas assim, ó. Em monossílabas. Monossílabas vem de mono, que quer dizer uma sílaba só. Tipo, pé. Pé é uma sílaba só, não se separa. Sol é uma sílaba só. Mais é uma sílaba só. Você não fala mais, você fala mais, tá bom? Dissílaba. Dissílaba quer dizer duas sílabas, dois pedaços. Por exemplo, na palavra Ana. Ana, tá? Na palavra bola. Bola. Na palavra casa. Casa. Trissílaba. Quer dizer três sílabas. Opa. Trissílabas. Três sílabas. Como na palavra pipoca, ó, pipoca. Como na palavra caracol, 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 tá? E na palavra madeira, 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 três sílabas. E nós temos as polissílabas. Polissílabas. Que são 4 sílabas ou mais, quando são divididas, tá? Quando são separadas. Temos matemática. Matemática. Ó, matemática. 5 sílabas. Elefante. 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 Tá bom? 4 sílabas. E carnívoros. Carnívoros. Que foi que nós ouvimos falar ontem, né? Carnívoros. 4 sílabas. Tá bom? Essa é a classificação das palavras. Agora nós vamos lá na página 56. As palavras podem ser classificadas conforme o número de sílabas que apresentam. Monossílaba, palavra que tem uma sílaba só. Dissílaba, palavra que tem 2 sílabas. Aqui está escrito mesa. Trissílaba, palavras que têm 3 sílabas. Cidade. Polissílaba, palavras que têm 4 ou mais sílabas. Exemplo, pessegueiro, tá? Aqui você vai copiar da página do dicionário palavras com quantidade de sílabas diferente, conforme indicado abaixo. Depois você vai separar em sílabas, tá? Eu não sei se vocês têm um dicionário aí com vocês, mas eu vou fazendo aqui, tá? Palavrinha com uma sílaba. Aqui, ó. Com uma sílaba. Uma sílaba. Eu achei a palavrinha boi. Boi. Como que eu separo? Boi. Aqui achei outra aqui, ó. Foz. Foz. Para separar fica foz. Uma sílaba só. Agora vamos lá com 2 sílabas. Vamos achar aqui com 2 sílabas.
Achei aqui, ó. Tô olhando e tô achando aqui, ó. Clube. Clube. Ó, pra separar. Clube. 2 sílabas. Achei outra aqui, ó. Cobra. Cobra. Pra separar. Cobra. Agora nós vamos com 3 sílabas. Vamos achar lá com 3 sílabas. Espaço. Espaço. Ó, separando. Espaço. 3 sílabas. Vamos ver outra palavrinha. Fumaça. Fumaça. Ó, fumaça. 3 sílabas. E agora nós vamos ver com 4 sílabas ou mais, tá? Para formar as polissílabas. Vamos achar aqui. Achei aqui, ó. Novamente. Novamente. Vamos separar? Novamente. Aqui tem 4 sílabas. Vamos ver outra. Personagem. Personagem. Ó, separando. Personagem. 4 sílabas, tá bom? Essa daí é a atividade da página 56. Agora nós vamos lá na 57. Lá na página 57, tá pedindo para vocês separar as sílabas e depois ligar ao número de sílabas correspondente. A primeira palavrinha é sebo. Ó, sebo. 2 vezes eu abro a boquinha para falar. Quantas sílabas ela tem? 2. Vai ligar lá no número 2. A outra é bem. Ó, bem. Eu abro a boquinha para falar uma vez só. Então, você vai ligar no 1. E a outra é aproveitar. Aproveitar. 1, 2, 3, 4 sílabas, tia Fabi. E a letrinha D é conhecimento. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Vai ligar lá no número 5. E a palavrinha pessoa. Pessoa. 1, 2, 3. Vai ligar lá no número 3. Tá bom? Deu para entender? Deu, né? Agora, na parte de baixo, você vai ler as palavras, pintar o número de quadrinhos correspondente ao número de sílaba de cada uma. Depois escreva como que ela pode ser classificada. Se ela é monossílaba, com 1 sílaba, dissílaba com 2, trissílabas com 3, polissílabas com 4 ou mais. A palavrinha meu. Meu tem 1 sílaba, meu. Então, você vai pintar um quadrinho. E você vai escrever monossílaba. Monossílaba. A palavrinha infantil. 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 3 sílabas. Ela é trissílaba. A palavrinha ilustrado. Ilustrado. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Ela é polissílaba. Polissílaba. E a palavrinha língua. Língua.
Língua. Língua. 2 sílabas. Ela é dissílaba. Tudo bem? Assim que é para fazer. Agora nós vamos lá no livro de atividades, tá bom? Lá na página 20. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Coloca a data. Você vai ler as palavras e escrever no quadro correspondente o número de sílabas que elas apresentam. Por exemplo, peteca. Peteca. Pode fazer assim com o dedinho, ó. Peteca. Ah, 3. Então, 3 é o quê? Trissílaba. Você vai lá na onde está a trissílaba e vai escrever aqui a palavrinha. A próxima é bola. Bola. Quantas sílabas? 2, né? Dissílaba. Tá bom? Aqui embaixo, no número 2, você vai separar em sílabas a palavra a seguir e ao lado você vai classificar quanto ao número de sílabas. Aqui você já vai separar, que você vai escrever as palavrinhas que estão aqui. Aqui embaixo você vai separar. Por exemplo, salada. Como vai ficar? Ó, sa-la-da. Quantas sílabas? 3. Então, ela é trissílaba. E vai escrever aí do outro lado. Trissílaba. Tá bom? E assim você vai fazer com abacaxi, lima e cão. Tá? Aqui na página 21, muito legal essa atividade. Você vai pintar os quadrinhos de acordo com o número de sílabas de cada palavra. Por exemplo, a palavra atrapalhado. Atrapalhado. Quantos quadradinhos eu vou ter que pintar? Ó, atrapalhado. 5. Você vai pintar 5 quadradinhos. Chocolate. 4 quadradinhos. Esse aqui é fácil, hein? Mais. Quantas vezes eu abro a boquinha? 1. Mais. Pinta 1. Zoológico. Zoológico. Tá? Leão. Princesa. Céu. Animal. Água. Brinquedo. Laço. E você vai analisar as palavras da atividade anterior, que são essas daqui, e você vai colocar elas aqui no quadro. Se elas são monossílabas, uma sílaba só, você vai escrever aqui, dissílaba aqui, trissílaba aqui embaixo e polissílaba aqui, tá bom? Essas são as atividades de português. Depois eu vou voltar com história. Então, turminha, agora na nossa aula de história, nós vamos ver sobre a passagem, o registro da passagem do tempo, tá? Aqui, ó, para organizar as atividades diárias, o ser humano criou formas de medir a passagem do tempo. Marcar a passagem do tempo é uma necessidade para que as pessoas consigam realizar todas as suas atividades. Existem muitas formas de registrar a passagem do tempo. Observe algumas delas, ó, 2 delas. Aqui nós temos o relógio, né? Para que ele serve? Para a gente ver as horas. E aqui nós temos o calendário. Para que ele serve? Para a gente ver o dia, o mês, o ano, né? Para quando marcar algum compromisso, saber o dia, né? E o relógio para a gente saber a hora, né? Na página 25, tá assim, ó. O texto a seguir foi retirado da agenda de uma criança da sua idade. Leiam. Olha lá. Às 6 horas, ele fez levantar e tomar café da manhã. Às 7 horas, ir para a escola. Às 10 horas, lanchar com os colegas. Às 13 horas, almoçar. 14 horas, fazer a atividade de casa. 15 às 18, brincar. 19 horas, tomar banho e jantar. E 21 horas, dormir. Aqui tem o dia inteiro de uma criança, tá bom? Ele foi lá e registrou. Nós sabemos que o dia tem períodos, né? 3 períodos, né? Temos a manhã, a tarde e noite. Você faz muita coisa na sua casa? De manhã, de tarde, de noite? Igual, à tarde a gente estava indo para a escola, né? Só que como nós não estamos indo, o que você está fazendo aí na sua casa?
Eu às vezes acordo bem cedinho, né? Às vezes que eu dou uma demoradinha, acordo um pouquinho mais tarde, tá? Você vai pintar aí no texto as atividades realizadas em cada período conforme a legenda. O que a criança faz pela manhã? Tá? Para isso, você tem que entender assim, ó. Por exemplo, isso aqui é o relógio, tá? O relógio tá torto, né? Mas ele é assim, ó. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ó. O ponteiro pequeno, ele marca a hora. E o ponteiro maior, os minutos. Aqui, ó, 12 é meio-dia ou meia-noite, se for de noite, tá? Aqui é 1 ou 13 horas, se for à tarde. Aqui é 2 ou 14 horas, se for à tarde. E aqui é 15 ou 3 horas ou 15 horas, se for à tarde. 12 horas, ou ele é meio-dia, se for à tarde, se for à noite, é meia-noite, tá bom? Igual eu acabei de falar pra você. Aqui, por exemplo, 9 horas. Ou ele é 9 horas de manhã, ou 21 horas à noite, tá? Então, vamos lá. O que a criança faz pela manhã? Quais são os horários aí que é da manhã? 6 horas, 7 horas e 10 horas. Aqui você vai pintar de azul, tá bom? 6 horas, 7 horas e 10 horas. Esse você vai pintar de azul, tá? O que a criança faz à tarde? Ó, às 13 horas, começa a tarde dela aqui, ó. 13 horas. Aqui no número 1 é 13 horas. Aqui no 2 de tarde será 14 horas. Aqui, ó, 15 horas. Aqui no 4, 16 horas se for à tarde. No 5, 17, no período da tarde. Aqui no 6, 18 horas. Aqui no 7, 19 horas, que já começa já à noite, tá? Aqui no 8, 20 horas. No 9, 21 horas. No 10, 22 horas. No 11, 23 horas. E no 12, 24 horas, que é meia-noite, né? Vocês, mais pra frente, vocês vão aprender sobre horas, tá bom? Quem ainda não sabe, vê. O que ela faz à tarde? Onde foi que a tia Fabi falou que começa a tarde dela? 13 horas, né? Depois do meio-dia, aí já vai começar a tarde. Às 13, às 14 e às 15 horas é o período da tarde. Você vai pintar de amarelo, tá? Amarelo. Aqui será azul. E o que ela faz à noite? Você vai pintar de vermelho. O que ela faz à noite? Tomar banho, jantar e dormir. Então, às 19 horas e às 21 horas é a noite. Você vai pintar de vermelho. Vermelho. Tá? Converse com o professor e os colegas sobre as rotinas diárias do período em que estão na escola. Depois, vocês vão registrar na página seguinte as atividades realizadas na escola no dia de hoje. Use como exemplo o texto apresentado na atividade 1, tá? Aqui, você vai fazer o dia de hoje, tá bom? Você não vai estar na escola, né? Mas você vai colocar lá a hora que acordou, pode colocar a hora que tomou café, a hora que, se você tomar banho de tarde, se você tomou banho, coloca. A hora que nós estamos fazendo as nossas atividades, começa que hora a nossa aula? 13 horas, 1 hora, né? Nossa aula começa na nossa escola. Então, vocês vão estar assistindo o vídeo no período da aula. Aí você pode colocar lá, 13 horas, pode até colocar o que nós estamos aprendendo. E depois, quando finalizar a noite, finalizar o dia, né? Aí você vai lá e termina de preencher, tá? Essa imagem aqui é um objeto, é um relógio de sol. Ele é antigo, serviu para medir a passagem do tempo por meio da visualização do modo como a luz solar incide na Terra em diferentes posições. É essa variação que indica as horas, tá?
Esse aqui é antigo, eu nunca vi um desse daqui. Qual é o objeto representado nessa ilustração? Esse aqui, você vai escrever aí, é um relógio de sol. Relógio de sol. A função dele, utilizado para medir a passagem do tempo. Por meio, da visualização. Por meio da visualização do modo como a luz incidia na Terra. Do modo como a luz incide na Terra. Tá bom? Em diferentes posições, né? Porque muda, né? Em diferentes posições. E não esqueçam de fazer essa atividade aqui, tá bom? Descrever como foi o seu dia, com essas horas, com as horas ali, tá? Essa é a nossa aula de história. Olá, turminha Conta Toy! Olha só, hoje nós temos um relógio de ponteiro. Hoje vamos aprender a olhar os minutos neste relógio. E se você ainda não viu como olhar as horas em um relógio de ponteiro, clique nesse card aqui em cima. Então já vai deixando o seu like, porque hoje nós vamos aprender muito. Primeiro, nós vimos que cada um desses números representa uma hora. E também que o ponteiro pequeno é que representa as horas. E hoje nós vamos ver que o ponteiro grande representa os minutos. Mas como o ponteiro grande vai representar os minutos, indicando para um número que representa as horas. Para ajudar nessa parte de olhar os minutos, nós vamos escrever os números do lado de fora. Mas atenção, esses números não existem no relógio de verdade, hein? O número 12 representa 0 minutos, ou uma hora inteira. O número 1 representa 5 minutos. O número 2 representa 10 minutos, quando o ponteiro grande estiver apontado para ele. O número 3 representa 15 minutos. O 4 representa 20 minutos. O número 5 representa 25 minutos. O 6, 30 minutos. E até agora nós já fizemos metade do relógio, ou seja, meia hora. O número 7 representa 35 minutos. O número 8 é igual a 40 minutos, quando o ponteiro grande estiver apontado para ele. O número 9 representa 45 minutos. O número 10, 50 minutos. O número 11 representa 55 minutos. E olha só, repare que os números estão crescendo de 5 em 5. Então vai ficar muito fácil de você lembrar. Então vamos contar 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Mas e depois do 55 vem 00? Significa que começou tudo de novo. É uma nova hora. Mas como o relógio de ponteiro indicaria que são 1 hora e 12 minutos, sendo que os minutos estão andando de 5 em 5. Mas como os minutos não andam só de 5 em 5 minutos, nós vamos fazer uns risquinhos para você entender melhor ainda. E olha só, são 4 risquinhos entre cada número.
tanto os pretos quanto os cor de laranja representam 1 minuto. Então, agora que já está tudo explicado, vamos aprender a olhar as horas e os minutos no relógio de ponteiro. O ponteiro pequeno está apontando para o 12 e o ponteiro grande para o 6. Então, são 12:30 ou 00:30, ou que chamamos também de 12h30. Agora, o ponteiro pequeno está apontando para o 1 e o ponteiro grande está apontando para o 4. Portanto, são 1h20. Agora, para indicar que são 3h35, onde os ponteiros devem ficar? O ponteiro pequeno já está indicando para o número 3, porque são 3 horas. Mas e para indicar que são 35 minutos, onde o ponteiro grande deve ficar? Se você respondeu que o ponteiro grande deve ficar no 7, você acertou, porque são 3h35. Agora, o ponteiro pequeno está apontando para o 11 e o ponteiro grande apontando para o 5. Você sabe dizer que horas são? Isso mesmo! São 11h25. Para indicar que são 11h55, onde os ponteiros devem ficar? Será que assim está certo? O ponteiro grande deve ficar no 9? Parece que não está certo, pois o 9 indica 45 minutos. Então, o ponteiro grande deve ficar no 11 e o ponteiro pequeno também no 11. 11h55. Podem ser 11h55 da noite ou 11h55 da manhã. E para indicar que são 10h08, onde os ponteiros devem ficar, já que não tem nenhum número 8 onde os minutos estão? Para indicar que são 10h08, o ponteiro pequeno está indicando para o 10 e o ponteiro grande está entre o número 5 e o número 10, porque cada um desses risquinhos precisam ser contados. Então, vamos lá? Como nós precisamos saber a indicação de 8 minutos, 5, 6, 7, 8, 10h08. Esperamos que tenha aprendido, turminha, a olhar as horas e os minutos em um relógio de ponteiro. Tchau e até a próxima!